Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à sua aula virtual de História. Vamos juntos então à página de estudo desta videoaula. Vamos nessa. Bom, gente, sejam bem-vindos aí à página de estudo e vamos continuar estudando sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Vamos lá, o tema de hoje é a Rússia sai da guerra, um dos temas. Nós vamos ver também a entrada dos Estados Unidos na guerra. E vamos ver como se deu o conflito e o seu término e as consequências da guerra, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver qual é a página que nós estamos, dos 300, página 300, e nas últimas videoaulas nós vimos como é que se deu o desenrolar da Primeira Guerra Mundial, as suas fases, as fases mais complicadas, por exemplo, a Guerra de Trincheiras. Quem assistiu ao filme que foi indicado na semana passada, certamente viu como era difícil as batalhas nas trincheiras e na terra de ninguém. Era uma batalha quase que perdida para os soldados que chegavam até ali ou que viviam naquelas condições, tá bom? Então vamos lá. A Rússia sai da guerra. A Rússia, ela entra na guerra, mas por problemas econômicos, políticos, sociais também, ela acaba saindo da guerra. Então vamos ver o contexto da saída da Rússia. Em 1917, teve início uma grande revolução na Rússia, a Revolução Russa, que a gente vai ver mais para frente. Em meio ao processo revolucionário, em março de 1918, o novo governo russo se retirou da guerra ao assinar um tratado de paz com as potências centrais, o Tratado Brest-Litovsk. Dessa maneira, as batalhas na frente oriental tiveram fim, o que permitiu aos alemães concentrarem suas tropas na frente ocidental. Foi importante para a Alemanha, para o Império Austro-Húngaro também, que a Rússia caísse fora, porque a Alemanha pôde concentrar as suas batalhas, a sua guerra no lado ocidental, tá? Deixou-se essa questão da frente oriental de lado porque a Rússia caiu fora. A entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles só vão entrar a partir de 1917, tá? A guerra começou em 14. Nesses 3 anos que o conflito estava se desenrolando, a opinião pública dos norte-americanos, os estadunidenses, o próprio governo não queria se envolver nessa guerra. Estava ajudando os países da Tríplice Entente, tá? Especialmente o Reino Unido, a França também, por questões ideológicas e por amizades também. Vamos ver então. Os Estados Unidos se mantiveram neutros na Primeira Guerra Mundial até abril de 17, quando passaram a apoiar os aliados após alguns de seus navios mercantes serem atacados por submarinos alemães. Esse é o principal motivo. Tem também outros. Por exemplo, a questão de que os alemães haviam prometido aos mexicanos recuperar algumas terras que estavam nas mãos dos norte-americanos e envolveu a questão também dos mexicanos contra os americanos. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi importante para a definição do conflito. Vamos marcar isso aqui. Os Estados Unidos eles entram no conflito já em 17. Os países europeus eles já estavam guerreando há um bom tempo. Já tinham passado pela fase de guerra de movimento, já estavam nas guerras de trincheira há um bom tempo, cansados demais desse conflito, tá? Então os americanos eles entram basicamente para ser o ponto de desempate dessa guerra, podemos dizer assim. Então vamos lá, a entrada dos Estados Unidos na guerra foi importante para a definição do conflito, pois além de fornecerem recursos financeiros aos aliados, também chamado Tríplice Entente, participaram enviando grande quantidade de armas e de soldados. Então pensa, os soldados americanos eles já chegaram descansados na guerra. Eles chegaram já, eles chegam sem um conflito no seu país. Apenas treinaram para poder combater, tá certo? Dessa maneira, a participação dos Estados Unidos garantiu maior força aos aliados, desequilibrando o conflito e acelerando o processo que levaria ao fim da Primeira Guerra Mundial. Podemos dizer, então, que a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial foi o fator que desencadeou a vitória para os aliados, o Tríplice Entente, tá certo? Foi um fator de desequilíbrio, pois eles não vinham de um conflito em seu território, eles apenas estavam mandando armas, mandando equipamentos, mas depois é que eles entram na guerra em si, mandando soldados, e vencem a guerra. A participação do Brasil na guerra. Assim como ocorreu com os Estados Unidos em 1917,
Embarcações brasileiras também foram atacadas pelos alemães. O governo do Brasil, que até então havia optado por se manter neutro, rompeu relações diplomáticas com a Alemanha e meses depois entrou em guerra ao lado dos aliados. A participação brasileira na Primeira Guerra Mundial durou até o final do conflito, em novembro de 1918. O país disponibilizou navios de guerra para auxiliar na patrulha do Oceano Atlântico, enviou médicos para atender feridos de guerra e aviadores para atuar junto aos aliados. Essa foi a participação básica que o Brasil teve na Primeira Guerra Mundial. Nós não tivemos combatentes como na Segunda, tá? Nós não tivemos soldados guerreando como na Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos uma participação menor, tá? Dado também ao interesse político da época. A participação das mulheres na guerra vai ser importante porque os homens, ao mesmo tempo que eles vão estar nos conflitos, vão estar na guerra, as mulheres elas vão ter mais funções do que apenas donas de casa. Por exemplo, vamos ler isso aqui, ó. Em muitos casos, elas também foram para o campo de batalha, atuando em diferentes funções, como enfermeiras, cozinheiras, escriturárias e motoristas de ambulância. E também na fabricação de armas. Já as fábricas acabaram cedendo seus funcionários masculinos, os homens, para o combate. Então as mulheres foram designadas também para as fábricas, tá? Cuidar dos feridos é um trabalho até, digamos assim, novo para as mulheres. As enfermeiras no campo de batalha, podemos dizer que foi uma das primeiras guerras que isso aconteceu, tá? Então, a participação da mulher ela não se deu apenas ficar em casa esperando que o marido voltasse, trazendo uma medalha do peito, ou não voltasse porque morreu na guerra. As mulheres elas tiveram uma participação muito importante, fundamental até, na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Vamos lá. O fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, eram visíveis os sinais de que grande parte da população europeia já não suportava o sofrimento pela guerra. A economia dos países europeus estava em crise, uma crise econômica grave, o que agravou os problemas de abastecimento de produtos básicos, desencadeando diversas revoltas populares e o abandono de muitos soldados do campo de batalha em várias regiões da Europa. O negócio começou a ficar muito complicado para os soldados que estavam na frente de batalha. Começou a faltar alimento, começou a faltar munição, começou a ter problemas econômicos muito significativos. Então, isso fez com que os soldados praticamente cansassem de estar guerreando. Se você lembrar do motivo que levou à guerra, a gente vai até perceber que é um negócio complicado dos soldados estarem guerreando por um motivo tão pequeno, digamos assim, que foi a morte do Francisco Ferdinando, herdeiro de um império que, por ter aliança com outros impérios ou com outros países, levou a entrar na guerra ao lado dos outros, tá? É complicado você passar 3, 4 anos guerreando por uma coisa que você não tem nada a ver com você, tá? E isso cansou os soldados. Após o início da participação dos Estados Unidos na guerra, aos poucos os aliados passaram a obter importantes vitórias. Assim, os países que faziam parte das potências centrais começaram a se render e no dia 11 de novembro de 18 foi assinado um acordo de paz colocando fim à Primeira Guerra Mundial. A guerra ela chega ao fim basicamente no finalzinho de 1918. Esse tratado de paz, vamos lá, foi assinado para pôr, digamos assim, fim ao conflito definitivo, tá? Mas o que ele propôs não vai agradar totalmente os derrotados, especialmente a Alemanha. Vamos ver por quê. Após o final da guerra, os países que participaram do conflito, assinaram diversos tratados. Um dos mais importantes foi o Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Esse tratado ele é muito importante, porque vocês vão ver que ele vai desencadear todos os problemas que virão depois, especialmente o que vai gerar a Segunda Guerra Mundial também. Esse tratado instituiu regras para reorganizar a política e a economia da Europa. Além disso, estabeleceu punições aos países derrotados, em especial a Alemanha, que foi considerada a maior responsável pela guerra. Pensa, não foi a Alemanha que declarou guerra inicialmente, foi o Império Austro-Húngaro. Mas por que a Alemanha foi considerada a principal culpada? Por causa dos interesses dos vencedores, digamos assim, do Império Britânico, tá? Da Inglaterra,
e da França, especialmente. A Rússia caiu fora, então não conta. Dessa maneira, de acordo com o Tratado de Versalhes, a Alemanha deveria pagar indenizações extremamente altas aos países vencedores. Isso é complicado. Além de reduzir drasticamente a sua força militar, restringindo desde o número de soldados até os tipos de armamento utilizados. O tratado estabeleceu ainda a criação de uma organização internacional dedicada à manutenção da paz por meio da diplomacia entre os países da Liga das Nações. As potências centrais perderam parte de seus territórios após o fim da guerra, dando origem a novas fronteiras e países. Essa Liga das Nações, gente, ela é digamos assim, um antecessor da Organização das Nações Unidas, da ONU, tá? Ela surge, digamos assim, para manutenção da paz, para não haver mais guerra entre os países, entre conflitos, para mediar esses conflitos, tá? Só uma informação importante, que esse Tratado de Versalhes aqui não foi aceito, ele não foi referendado pelos norte-americanos, que foram os principais, digamos assim, vencedores. Mas os europeus queriam esse tratado, queriam que os alemães pagassem essas quantias exorbitantes de indenizações, queriam que os alemães fossem culpados pela guerra, levando os alemães a uma crise sem precedentes, porque acaba o Império Alemão, vem uma república que não vai durar muito tempo, aí nós vamos ter um boom de políticas ideológicas, comunistas, os nacionalsocialistas, que são os nazistas, tá? Nós vamos ter o surgimento de vários movimentos sociais, políticos nesse período na Alemanha, tá? E, inclusive, isso vai desencadear a chegada ao poder do Adolf Hitler mais para frente e vai envolver a Alemanha no conflito que vai ser a Segunda Guerra Mundial, tá? As consequências da guerra, então, ao final da guerra foi contabilizada uma enorme quantidade de mortos e feridos, muito maior do que já conhecidas em outros conflitos até então. Por isso que é chamada Primeira Guerra Mundial também. A Primeira Guerra Mundial, de acordo com estudiosos, causou a morte de aproximadamente 10 milhões de pessoas, muitas delas civis. Além disso, deixou cerca de 20 milhões de feridos. A maior parte das vítimas era formada por homens jovens, tá? E um adendo aqui é que uma grande quantidade de soldados também morreram por causa da gripe espanhola, que foi uma pandemia que surgiu lá no período. Então, 100 anos atrás nós tivemos uma pandemia também que matou muitas pessoas pelo mundo, tá? Inclusive, podemos até dizer que ela foi um dos fatores que desencadeou, que provocou o final da Primeira Guerra Mundial também, tá? Após o conflito, várias cidades da Europa estavam completamente devastadas. Diversas cidades tiveram grande parte de suas construções destruídas e já não contavam com serviços básicos como abastecimento de água. A Europa regrediu, digamos assim, socialmente, politicamente. A reconstrução dessas cidades ocorreu principalmente com recursos emprestados de bancos estadunidenses, daí o lucro dos americanos. Daí eles têm se tornando a maior potência a partir daí. Além de contrair empréstimos, os europeus foram obrigados a importar boa parte dos produtos que consumiam, pois a produção agrícola europeia foi amplamente reduzida e a maior parte de suas indústrias destruídas, tá? Peço que vocês leiam esse texto aí que vocês vão entender isso que eu estou falando, tá bom? Então, próximo assunto é o Império Russo, tá? A gente vê como termina o conflito, a gente viu, na verdade, como termina o conflito. A guerra em si, ela chega ao fim. Então era isso, o conflito da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, melhor, chega ao fim com os países europeus arrasados economicamente, os Estados Unidos se tornando a maior potência econômica, tá? Nós vamos ver como desse processo, como eles vão conseguir se manter, mas vai vir uma crise por aí, que é a crise de 1929, e os europeus acabam completamente destruídos. Mesmo os vencedores, entre aspas, acabam também destruídos. Tá certo, gente? Então, a gente vai continuar estudando ainda os contextos, a questão do desenvolvimento da Revolução da Rússia, tá certo? E era isso sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, gente, aproveitando essa videoaula, eu quero dar um aviso importante que a partir deste mês, tá, desta videoaula, os comentários lá no vídeo no YouTube vão estar liberados,
tá? Então, você que me assistiu até agora, está sabendo que o comentário está liberado. E qual o comentário que eu quero que vocês façam? Não precisa comentar se não quiser, mas eu quero que você coloque o seu nome, para eu saber que você realmente assistiu o vídeo, essa videoaula, tá bom? Deixem o seu nome lá, para que eu saiba quem realmente está assistindo e quem assistiu até o final essa videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? A partir deste mês, então, fica liberado os comentários. Vocês podem comentar também o que estão achando sobre essas videoaulas, o que precisa melhorar, tá certo? A gente sempre está disposto a melhorar essas videoaulas. É um feedback que eu quero que vocês deem, porque eu vou saber realmente o que está interessando e o que não está interessando na videoaula, tá bom? Se sigo nesse modelo de mostrar o livro, por exemplo, se faço em tópicos. Então deixem os comentários, mas coloque o nome de vocês no comentário para que eu saiba quem assistiu realmente até o final, ok? Então eu agradeço a atenção de todos e todas, a gente se vê na próxima videoaula. Valeu, tchau!